Pessoal, queria falar com vocês sobre taxa equivalente, que o pessoal estava com dificuldade de transformar taxa em juros compostos, né? Por exemplo, se eu tenho a taxa mensal e quero a taxa anual, aí então eu tenho que fazer a transformação. Dá para a gente fazer na HP direto ou através da científica. Qual que é o porém da questão, né? É saber o quanto que eu vou elevar aqui, ó. Isso que eu escrevi como quero dividido pelo que eu tenho, tá? Esse é um truquezinho que eu uso aí e geralmente os alunos entendem quando eu faço assim, tá? Então, ó, por exemplo, eu quero a taxa anual e tenho a taxa mensal. Então, eu pego o número, né, que eu quero um ano e divido por um mês. Só que tem que ser no mesmo período. Um ano são 12 meses. Então, como eu fiz aqui, ó, um ano igual a 12 meses. Então, eu quero a taxa em um ano e tenho a taxa em um mês. Um ano é ao ano, um mês é ao mês. Então, um ano são 12 meses. Dividido por um mês vai dar 12. Então, eu elevo a 12 para transformar a taxa que era mensal numa taxa anual, tá? E aqui é como a gente faz a equivalência, né? Seria 1 mais a taxa anual igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Só que eu já passei o 1 para cá, tá? Já subtraí um dos dois lados. Na HP, a gente usa esse esquema aqui. Limpa a memória, né? FREG. 100 CHSPV. Coloco 100, por exemplo, de 100, quantos por cento foi nesses 12 meses, tá? Então, você coloca o 100 como padrão. Então, ó, 100 CHSPV, o valor da taxa I, 5%, 6%, né? Coloca 6, 5. 12, N, aperta o FV. Aperta o 100 menos, né? Para tirar o valor do PV que você colocou no início, né? E aí, então, já dá o resultado. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Então, você vai fazer todo esse esqueminha aqui na HP. Desculpa. Então, na HP, pessoal, a gente faz esse esqueminha aqui. Vou limpar a memória. Sem CHSPV. A taxa, agora aqui eu vou digitar 5. 5 e 12, porque eu tenho 5 ao mês e quero saber quantos por cento ao ano. Então, um mês eu tenho e quero saber em 12 meses. Então, 12 N, eu quero prazo então de 12. FV 100 menos. Digitando isso na HP, certinho assim, o resultado da minha taxa anual vai ser de 79,59% ao ano. Lembrando que isso é juros compostos. Não posso pensar assim, ó, se é 5% ao mês, 12 meses, 5 vezes 12, 60. 60% ao ano, tá errado. Isso é juros simples, tá bom? Juros compostos, a gente tem que fazer essa equivalência. Mas eu não estou fazendo com HP, eu estou fazendo com a científica. Com a científica, você vai usar aquela fórmula que está aqui. Deixa eu até copiá-la. Ctrl C, Ctrl V. Essa fórmula aqui. Então, eu tenho a taxa mensal. Lembrando que quando eu estou fazendo na financeira, a minha taxa tem que ser unitária. 5% é 5 dividido por 100. Então, vai ficar 1 mais 5 dividido por 100 elevado a 12 menos 1. Essa conta vai dar 0,07959. Espera que tem um zero a mais. 7959. Você fazendo essa conta na científica. Na científica, você consegue elevar usando aquele chapéuzinho ou x elevado a y elevado a x. Tem essa teclinha de potência, tá bom? Como essa é taxa unitária, eu multiplico por 100 e aí eu vou ter a minha taxa percentual, 79,59% ao ano. Tiro o zero daqui, né? Porque eu multipliquei por 100. Sempre quando eu faço a conta na científica, eu tenho a taxa unitária. Então, qual que é o porém da questão aí? Saber quanto que eu vou elevar. Por exemplo, ó, se eu tenho a taxa mensal e quero saber semestral, um semestre são 6 meses. Então, eu quero em 6 meses e tenho em 1. Então, 6 por 1, vou levar 6. Se eu tenho a taxa mensal e quero transformar em bimestral, então, um bimestre são 2 meses. Então, eu quero em 2 e tenho 1. Então, 2 por 1, 2.
Taxa mensal para trimestral. Um trimestre são 3 meses, dividido por 1, vai dar 3. Se eu tenho a taxa mensal e quero a taxa diária, então eu tenho um dia, né, que é a taxa diária que eu quero, um dia, diária é um dia, e tenho ela em um mês, que são 30 dias. Então, aqui eu vou deixar dia e dia. Um dia eu quero, divido por 30 dias, que é a taxa mensal que eu tenho. Então, eu quero 1 e tenho 30. E se vocês perceberem, sempre do que eu tenho menor e quero o maior, o número vai ficar inteiro. Se for ao contrário, se eu tenho o maior e quero o menor, o número aqui do N, né? O número do prazo vai ficar fração. Por exemplo, ó, deixa eu ajustar aqui. Essa fórmula que eu estou usando, tá? E essa fórmula, pessoal, quem está fazendo no HP, a única coisa que vai usar é esse quero dividido pelo tenho no N, tá? Porque o resto é esse esqueminha do SEM CHSPV, tá? A gente vai fazer mais exemplos, vocês vão entender. Então, eu estou usando essa fórmula, tá? Vamos ver mais exemplos para a gente descobrir o N. Porque o X da questão aqui é esse expoente aqui, ó. O que eu vou colocar no N? O N é o expoente, né? Então, ó, se eu tenho a taxa anual e quero a taxa diária, então eu quero em um dia e tenho em um ano. Um ano, usando o ano comercial aí, são 360 dias. Então, eu quero dividido por 360 dias que eu tenho. Sempre tem que ser dia com dia, mês com mês, ano com ano. E transforma sempre no menor, né? No menor período. Se for para dia, então eu vou transformar tudo em dias. Se for ano e bimestre, transforma tudo em bimestre. Então, eu tenho a taxa anual, quero transformar para a taxa semestral. Então, IS, eu quero a taxa semestral. E eu tenho a taxa anual. Um semestre é o que eu quero. E um ano é o que eu tenho. Então, um semestre dividido por um ano. Um ano são 2 semestres. Então, dividido por 2. Um ano, um ano são 2 semestres. Então, um semestre é o que eu quero, dividido por 2 semestres que eu tenho, que é o ano. Agora, anual é o que eu tenho um ano, quero transformar para bimestral. Quantos bimestres tem no ano? Cada bimestre são 2 meses, então são 6 bimestres em um ano. Então, eu quero saber um bimestre dos 6 que eu tenho. Então, quero dividido pelo tenho. Tá? Então, eu quero dos 6 que eu tenho. Esses 6 bimestres equivalem ao ano que eu tenho. Então, taxa anual para taxa mensal. Eu tenho a taxa em um ano, que são 12 meses, e quero em um mês. Então, de 12. Um mês de 12 meses, tá? Então, eu tenho a taxa anual para mensal. Bimestral para semestral. Um semestre é o que eu quero. Um semestre são 3 bimestres, né? Então, um bimestre são um bimestre é o que eu tenho, né? Dividir por 1. E semestre é o que eu quero. Então, são 3 dividido por 1, tá? Por exemplo, transformar aqui 15% ao mês em taxa anual. Vamos transformar em taxa diária. Anual a gente já fez ali em cima. Vamos ver na HP primeiro, ó. F-reg, né? Limpa a memória. Sem CHSPV, sempre esse esqueminha do sem CHSPV. Por exemplo, quanto que é 20% de 100? É 20, então a taxa foi 20. A gente usa mais ou menos esse esquema, tá? Então, aqui a taxa 15 e agora o N, aqui que tá o X da questão. Eu tenho, olha a fórmula, ó, quero dividido por tenho. Eu tenho a taxa ao mês e quero a taxa ao dia. O menor são os dias. Dias é menor que mês, né? Então, eu vou ter eu tenho um mês e quero saber em um dia. Então, eu quero dos 30. Enter, 30, divide. Isso é o N. 1 por 30. Se eu tenho mês e quero saber dia, é enter 30 divide. 1 dividido por 30, que seria essa aqui, ó, mensal para diário. 1 por 30.
E aí, aperto o FV. 100 menos. Esse 100 que a gente colocou só para ter uma base, para saber quanto que foi a porcentagem nesse dia, por dia, né? Vamos fazer aqui na HP. Vamos lá, limpar a memória, FCLX, SPV, 15 e 1 Enter 30 divide, isso é o N, e FV. 100 menos, deu 0,47. Na HP, isso já é a porcentagem. Isso é a taxa ao dia, tá bom? Agora, se eu quiser fazer na científica, a gente tem que usar essa fórmula. Isso aqui é elevado, né? Vou elevar aqui. É elevado a 1 dividido por 30. Assim. Vamos copiar isso aqui. Então, ó, a taxa diária, que é o que eu quero. Aqui é a taxa mensal. Lembrando que, como eu tenho na fórmula, eu coloco a taxa unitária. 15% é 15 dividido por 100. Fazendo essa conta, né? Tem que elevar na científica, coloca parênteses aqui, pessoal. Nesse 1 dividido por 30, coloca um parênteses para ele elevar tudo, senão ele leva só 1. Né? Coloca parênteses aqui, fecha parênteses. E aí, então, você vai ter a taxa diária, vai dar 0,0047. Multiplica por 100, a sua taxa diária vai ser 0,47% ao dia. Não pode esquecer de escrever isso, pessoal. Se é o dia, se é o mês, se é o ano, se for só 0,47, a resposta está incompleta. E aí eu vou ter que descontar, né? Então, lembre-se de colocar. Vamos fazer uma outra, ó. Se eu tenho uma taxa diária, por exemplo, 3% ao dia, bem alta essa taxa, né? Vamos pôr 0,3, né? 0,3% ao dia. Essa taxa ao dia. E eu quero saber ela ao semestre. Taxa semestral. Transformar 0,3% ao dia, quantos por cento ao semestre? Olha aí, essa daí como que vai ser? Desculpa. Pensar na HP, vamos pensar na fórmula primeiro, vai? Pegar a fórmula geral. Essa aqui. Diminuir um pouco o zoom. Ctrl V. Então, eu quero a taxa ao semestre. Então, aqui, IS. Vamos colocar bonitinho. Taxa semestral. Ao semestre. Eu tenho a taxa ao dia. 0,0003, que é 0,3 dividido por 100, né? Aí aqui, então, tá vermelhinho. Deixa eu vermelhinho mesmo. Eu quero um semestre. Um semestre. Eu vou até escrever inteiro aqui, ó. Um semestre. E tenho ao dia, um dia. Eu tenho a taxa em um dia. Quero ela em um semestre. 0,3 ao dia. Então, em um dia é esse valor, em um semestre. Só que o que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter as duas no mesmo período. Se aqui embaixo é dia, em cima também tem que ser dia. Um semestre são quantos dias? Pensando no ano comercial, um ano são 360, então um semestre são 180 dias, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar isso tudo a 180, porque 180 dividido por 1 dá 180. O dia a gente cancela, né? Então, aqui tudo vai ficar 180. E aí, a gente joga isso na calculadora. Vamos ver aqui. É 0,3, né? Dividido por 100. Então, deu
71 e esse igual 0,7146. Multiplica por 100 para dar a taxa em forma percentual, né? 71,46. Aqui é um igual, né? Porcentagem, essa porcentagem ao semestre. Essa é a nossa taxa semestral. Na HP, gente, como que a gente vai fazer? A mesma coisa, porque o que importa aqui é o N, né? Porque o resto é tudo igual, ó. Limpa a memória, aperta 100 CHSPV, a taxa aí que é 0,3 e 180 é o N, aperta o FV. Aí depois o 100 menos. O esquema é o mesmo, ó. 100 CHSPV não muda. Aqui o valor da taxa aí, o N, que é o que vocês têm que descobrir, né? Como é de dias para semestre, um semestre são 180 dias. Então, eu coloco aqui o valor de um semestre, mas no período da taxa. Então, são 180 dias, porque a taxa é ao dia. Eu quero em um semestre. FV 100 menos. Aí, o resultado, 100 o 100 menos, deu 171. Tirando 100, deu 71,46%. Esse vai ser o resultado da taxa. E aí, essa taxa, ela é ao semestre. Não pode esquecer de colocar isso. E é isso, pessoal. Então, dá uma estudadinha nisso, como que a gente transforma, que provavelmente vai cair um desses na prova, né? Para transformar uma taxa na outra, assim. Mas é bem simplesinho depois que você entende, que é quero a taxa em tal período dividido pela taxa em tal, a taxa que eu tenho, né? Em tal período. Até mais.